Abra sua Bíblia, por favor, Tiago 3. Enquanto você está abrindo sua Bíblia em Tiago 3, eu quero contar uma história para vocês. Essa história tem um personagem que eu acho que é o nome mais repetido aqui na igreja. Abra sua Bíblia em Tiago, já falei o nome do personagem, né? Tiago 3. Lucas era um cristão comprometido, membro antigo da igreja e líder do coral. Cantava muito bem e todos conheciam seu talento. Durante anos, ele se dedicou com zelo. Chegava cedo aos ensaios, preparava repertórios e até ajudava os novatos a se entrosarem. Não estou falando do Andrew, tá, queridos? É Lucas. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Não nas notas que ele cantava ou que ele tocava, mas nas motivações do seu coração. Certo domingo, o pastor elogiou publicamente o coral pela apresentação especial. Lucas sorriu, mas por dentro pensava, e essa frase vai ser projetada: se não fosse por mim, isso aqui não seria a metade do que é. Já vão pensando aí sobre o que essa frase revela. Ele não dizia isso em voz alta, claro. Continuava parecendo humilde, mas seu coração começou a buscar reconhecimento, não adoração a Deus. O elogio que antes ele via como uma oportunidade de glorificar a Deus, agora se tornava combustível para um pecado sutil em seu coração. Está pequenininho, mas dá para ler, né? Algumas semanas depois, o coral decidiu fazer uma visita a um lar de idosos para cantar e servir. Mas a data coincidiu com o aniversário da sobrinha de Lucas. Ele se irritou. E ele disse então a segunda frase que eu gostaria que vocês refletissem sobre ela. Eles deviam ter pensado em mim antes de marcar. Eu sempre estou presente. No fundo, sua disposição para servir dependia de conveniência. Ele queria servir, desde que fosse do seu jeito. Quando o foco deixou de ser ele, seu entusiasmo desapareceu. Um pecado sutil se revelou disfarçado de falta de reconhecimento e falta de consideração. Meses depois, o pastor convidou uma jovem chamada Ana para ajudar a reger o coral. Ela era talentosa, mas recém-chegada à igreja. Lucas ficou incomodado. E essa é a terceira frase que ele disse. Ela ainda nem entende o estilo do grupo. Por que escolheram ela? Eu estou aqui há anos. No início, ele tentou justificar seu incômodo como uma preocupação pela qualidade. Mas, no fundo, o que sentia era a comprovação de um pecado sutil. Ele queria ser indispensável. Ver alguém ocupar parte do seu espaço o fez se sentir ameaçado. Conseguimos refletir sobre cada frase essa e sobre cada pecado que essa frase revela? Vamos voltar então à primeira frase. Se não fosse por mim, isso aqui não seria metade do que é. Que pecado revela essa frase? Está escondido por trás dessa frase. Soberba. Orgulho. Esse é o primeiro pecado. A segunda frase. Eles deviam ter pensado em mim antes de marcar. Eu sempre estou presente. O que está escondido por trás disso? Ninguém se atreve? O segundo pecado sutil escondido é o egoísmo. Só pensa em si mesmo. Terceira frase. Ela ainda nem entende o estilo do grupo. Por que escolheram ela? Eu estou aqui há tantos anos. O que se esconde? O que está revelado por trás disso? A inveja. Os três na tela agora. Orgulho, egoísmo e inveja. Já abriu sua Bíblia, Tiago 3? Nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo 16. Nós vamos ler dessa vez na versão NVT. Tiago 3, dos versículos 13, ou melhor, do versículo 13 até o versículo 16.
Acompanhe na sua versão. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos citar outros textos, como de costume. Peço para que vocês acompanhem. A palavra de Deus diz o seguinte: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, nos ilumine, porque sabemos, ó Deus, que a Tua palavra ela só se discerne espiritualmente. Somos incapazes, por isso dependemos do Senhor para poder compreendê-la. Pedimos isso, que o Senhor nos fale, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esses 3 pecados, orgulho, egoísmo, inveja, esses pecados sutis que vivem nos assolando, revelam o mesmo mal do nosso coração. O eu no centro de tudo. Percebem que tanto o orgulho, quanto o egoísmo, quanto a inveja, no fundo, revela que eu quero estar no centro de todas as coisas. Tiago aqui, queridos, possivelmente, e não há nenhuma divergência com relação ao longo da história, com os teólogos, os estudiosos, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, e nesse momento que ele está escrevendo essa carta, líder da igreja em Jerusalém, ele escreve essa carta aos judeus convertidos, que estão dispersos pelo mundo, judeus da diáspora, que lá atrás foram lançados ao mundo por conta do Império Babilônio, por conta do Império Assírio, que enfrentavam nesse momento perseguições e desafios para viver uma fé prática em meio às tensões sociais e às tensões culturais que eles enfrentavam, várias coisas eles enfrentavam. Com isso, queridos, eles tinham problemas para poder crescer em maturidade. Eles tinham problemas para poder crescer na fé. Então, o objetivo de Tiago aqui é corrigir essa imaturidade espiritual e mostrar o que caracteriza uma vida cristã madura. Essa carta é para poder aconselhar e exortar aqueles irmãos que estavam dispersos. No capítulo 3, nós lemos do 13 ao 16, mas do 1 até o 12, ele vai enfatizar a questão da necessidade de dominarmos a nossa língua, pois as palavras revelam o coração e têm poder tanto para edificar ou tanto para poder ferir dentro das questões relacionais. A prova disso está nos versículos 14 e 15 que nós lemos. Nós vimos nesses 2 versículos que eles tinham problemas de relacionamento. E perceba que toda vez que nós temos problemas de relacionamento, o eu vai querer sobrepor as coisas. É a oportunidade para que essas coisas se aflorem em nossos corações. Olha o que ele diz sobre a língua, que ele fala sobre o perigo da língua. Volta um pouquinho nos versículos 9 e 10. Ele vai dizer que a língua, às vezes, louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Tiago está exortando essas pessoas aqui, esses queridos irmãos, a serem cristãos maduros. Como? Controlando a sua língua. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Jesus disse isso em Mateus 12, 34. E por vezes, queridos, o nosso coração está cheio de quê? Orgulho, egoísmo e inveja. E, queridos, como é difícil, às vezes, admitir esse tipo de pecado sutil. Vou um pouco além. Às vezes nós temos dificuldade até de perceber que nós somos assim. Às vezes nós somos assim e não estamos nem percebendo. Por isso precisamos pedir a Deus que Ele nos oriente, nos mostre como nós estamos vivendo.
Vamos observar como Tiago ele se apresenta no início da carta. Se você puder voltar um pouquinho, talvez uma página na sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Percebam que nada que é colocado na Bíblia é ao acaso. Por que ele se apresenta como escravo? Isso tem uma motivação. O escravo é aquele que se entrega à vontade do outro. Percebam características que tiram o eu do centro. Já no versículo 13 que nós lemos, ele vai dizer que a humildade vem da sabedoria, a verdadeira sabedoria. Tiago ele caminha aqui, queridos, na contramão do eu no centro. Porque é isso que os problemas relacionais causam, um querendo sobrepor ao outro. Ele vai nessa contramão do eu no centro, do orgulho, do egoísmo e da inveja. Quem se faz servo, como ele se apresenta como escravo aqui, e age com humildade, renuncia a si mesmo por amor ao outro. Olha o versículo 13 de novo que nós lemos, diz o seguinte: olha, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo de maneira honrosa, honradamente. E percebam, o que é oposto ao orgulho, ao egoísmo e à inveja, ele vai dizer, olha, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. A humildade se contrapõe exatamente a esses pecados, ao orgulho, ao egoísmo e à inveja. Agora, queridos, percebam o seguinte: o quão antagônico é tudo isso em relação ao que ele escreve agora no versículo 14. Observe que no versículo 14 ele começa com a palavra mais. Ou seja, ele vai contrapor tudo aquilo que ele disse no versículo 13. Para agirmos humildemente, de acordo com a verdadeira sabedoria, praticando boas obras. Quando eu pratico boas obras, eu estou servindo ao outro. Quando eu estou servindo ao outro, eu saio do centro. Ele vai contrapor agora no versículo 14, dizendo o seguinte: mas, percebam, se em seu coração há inveja, ele não diz só inveja, ele diz inveja o quê? Amarga. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Aqui ele faz menção, queridos, ao orgulho, ao egoísmo e à inveja. Quando ele diz inveja amarga, quando ele diz ambição egoísta e quando ele diz vanglória. Alguém que se gaba de alguma coisa é alguém orgulhoso. Wiersbe vai dizer em seu comentário bíblico que o orgulho deleita-se na vanglória. Conceitualmente, queridos, o orgulho olha de cima e se exalta pelo que é ou pelo que tem. O egoísmo olha somente para si e para os seus interesses. E a inveja olha para o outro e deseja aquilo que o outro tem. A mensagem é clara com esses pecados. Eu sou o centro do universo. Você conhece alguém assim? Que só pensa em si, que gosta de gabar-se, que se compara com o outro e inveja aquilo que o outro tem? Faça uma reflexão rápida aí. 5 segundos. Pensa aí, você conhece alguém assim? Pensou? Identificamos alguém, queridos, rapidamente, porque é muito mais fácil identificar isso no outro do que em nós mesmos. Somos muito mais egocêntricos do que nós gostaríamos de admitir às vezes. E é uma luta constante, porque esses pecados sempre se revelam, sempre surgem, porque lida com as questões relacionais. Nós estamos sempre nos relacionando. Aliás, nós fomos criados como seres relacionais. A imagem do nosso próprio Deus. Deus é relacional. E isso revela, queridos, uma verdade terrível. Olha o versículo 15. O que vai dizer? Ele fala no versículo 14. Mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não encubra a verdade com vanglórias e mentiras. E ele segue no versículo 15, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, não provém de Deus, é isso que o texto está dizendo. Mas olha como é que ele termina o texto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Mas que sabedoria que vem do alto é essa que Tiago está se referindo aqui? A resposta nós encontramos no versículo 17. Nós não lemos, mas vamos ler agora. Olha o seu versículo 17, que o texto diz: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo,
pura, pureza. Também é pacífica, sempre amável, e preste atenção nisso, e disposta a ceder a outros. Está destronando o eu. É isso que a verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto, promove na minha vida e na sua. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. É uma sabedoria que destrona o eu e passa a considerar o outro. Ela é pura, pacífica, cheia de misericórdia e fruto de boas obras e, querido, disposta a ceder a outros. Estamos dispostos a ceder ao outro, queridos. Levar em consideração o outro. E eu te pergunto, você identifica esses pecados na sua vida? Às vezes, você identifica esses pecados na sua vida? Você tolera isso na sua vida? Ou você está disposto a mudar isso na sua vida? Vamos analisar agora cada um deles. Pelo menos um pouquinho de cada um deles. Como ele se revela, alguns exemplos. E vamos ver, vamos perceber se nós, por vezes, não fazemos a mesma coisa. O orgulho, queridos, ele é um pecado da alta exaltação, de gabar-se de todas as coisas. A atitude de se colocar acima dos outros, pelos seus dons, pelos seus bens, pelas suas realizações, pelas suas habilidades, pelo seu status. Ele transforma aquilo que tem em um motivo de superioridade, seja qual âmbito for. Tudo que ele é e tudo que ele tem é sempre melhor, é sempre superior a do outro. Muitas vezes, queridos, agimos de forma moralista, por exemplo, sentindo-nos melhores por não cometer certos pecados, esquecendo de que a nossa moralidade, ela é fruto da graça de Deus e não mérito nosso. Você se lembra da parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18? Como é que o fariseu orava? Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou igual àquele publicano. Alguém que se gaba da sua posição, do seu status. Se nós não cometemos determinados pecados, e aqui está se referindo aos pecados gritantes da sociedade, eu tenho que dar o crédito a Deus, porque é Deus que me permite estar livre daquilo. E não me gabar por me sentir superior. Jerry Bridges vai dizer o seguinte: em vez de nos sentirmos moralmente superiores àqueles que praticam os pecados escabrosos que condenamos, devemos sentir profunda gratidão a Deus, porque sua graça nos manteve distantes ou nos resgatou do mesmo estilo de vida. O orgulho também se manifesta quando nós nos gabamos das nossas conquistas, das nossas posses, do nosso intelecto. Nos gabamos por ser extremamente inteligente, não é o meu caso. Nos gabamos dos nossos filhos. Existe uma diferença muito grande, queridos, entre estarmos felizes com o que temos, com o que somos, em relação a nos gabarmos daquilo que temos e daquilo que somos. Quando o eu está no centro, queridos, nós perdemos até a capacidade de nos alegrar com o bem do outro. Você conhece alguém que adora se gabar do que é e do que tem e é incapaz de mostrar um pingo de alegria com a vida do outro, com as conquistas do outro? Será que nós somos assim? Se somos o que somos e se temos o que temos, tudo vem do Senhor. E aí você pode me dizer assim: poxa, mas eu sou inteligente. Eu me esforcei e passei por um determinado concurso, fui eu que me esforcei. Eu que sou competente, por isso que eu cresci na empresa. Mas, querido, o que nós temos, o que nós somos, se não vem sempre da parte de Deus? Paulo alerta os coríntios com relação a isso. 1 Coríntios 4:7, Paulo fala de uma maneira muito direta sobre isso. Ele diz o seguinte: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido?
E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Percebam? Se somos o que somos, se temos o que temos, recebemos isso do próprio Deus, isso não é motivo para nos orgulhar. O sentido de orgulho que se gaba daquilo que é ou daquilo que tem. Como vimos, não existe motivos para nos orgulhar, a não ser, Paulo abre uma exceção agora aqui, em Gálatas 6,14. Paulo diz que tem um motivo para se orgulhar. Gálatas 6,14 vai dizer o seguinte: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser aonde, queridos? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Se Deus tem permitido que você tenha tanta coisa, que seja quem você é, certamente não é para você se gabar disso, mas é uma oportunidade de você poder dividir tanto o que você tem, quanto o que você é, a inteligência que você tem. Como vimos no texto, queridos, no versículo 17, que nós lemos, a sabedoria que vem do alto, ela é sempre amável e disposta a ceder aos outros. Não há motivos para sermos orgulhosos, nos gabando daquilo que somos, daquilo que temos. Mas como diz o texto no versículo 13 também, que possamos realizar boas obras com humildade que vem da sabedoria. Se enxergou em algum momento? Percebe que por vezes agimos assim? Pode ser que seja o seu caso, pode ser que seja o meu caso. E o egoísmo? O egoísta é aquele que só pensa em si mesmo. Na realidade, nós já nascemos com essa natureza egoísta, da posse. Isso aqui é meu e de mais ninguém. Não divido com ninguém. Como uma criança lida com um brinquedo, por exemplo, vocês já viram? Ontem nós estávamos aqui na mais uma edição do Identidade, Mateus estava à frente, estava conduzindo a classe na hora, e falando exatamente sobre essa questão de pecado. Mateus deu um exemplo, falou assim: olha, junta 10 crianças pequenas e joga um brinquedo no meio para ver como é que é. Vai ser tranquilo, né? O brinquedo vai ficar ali, aí um vai pedir a palavra, né? E ele vai falar assim: olha, eu cedo esse brinquedo para você. É assim que funciona, queridos? Quem tem filho sabe. Queridos, nós nascemos assim, com essa natureza egoísta. E é um dos pecados intocáveis que às vezes nós toleramos, mas estamos sempre em luta com ele. Pode ser que vamos lutar com isso até o dia que Jesus Cristo voltar. Somos egoístas quando pensamos somente em nossos interesses. E o apóstolo Paulo, ele nos orienta a sermos exatamente diferentes, o oposto disso. Abra sua Bíblia em Filipenses 2 e, se você puder marcar o texto que nós lemos, deixar marcado se tiver algum marcador, para você voltar nele se necessário. Mas nós vamos trabalhar muito agora em cima de Filipenses 2 para falarmos sobre algumas coisas. Nós somos egoístas quando pensamos apenas em nossos interesses, né? Primeiro eu, segundo eu, e em terceiro lugar, eu de novo, né? E Paulo nos convida a sermos diferentes. Olha o que diz Filipenses 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Alguém vai dizer que esse texto é para sermos fofoqueiros, né? Cuidar do interesse do outro. Não, Paulo está falando sobre o cuidado um com o outro. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando agimos sem interesse no outro, querido? Quando ignoramos as necessidades do outro e fazemos das conversas, por exemplo, um palco apenas para os nossos problemas, para as nossas necessidades, para as nossas realizações e por aí vai. Ou seja, nas minhas conversas eu sou o centro. A minha vida é mais importante, os meus problemas são mais importantes, as minhas necessidades são mais importantes, as minhas alegrias são mais importantes. E pasmem, às vezes a minha doença é mais importante que a sua. Eu sofro mais do que você. Eu no centro sempre, até no sofrimento. Será que o outro também não tem problemas?
Será que o outro também não tem preocupações, necessidades e momentos felizes para poder compartilhar? Se numa conversa, por exemplo, o assunto é viagem, eu só quero falar da viagem que eu fiz, eu estou pouco interessado na viagem que a pessoa que eu estou conversando fez. O que importa é a viagem que eu fiz. A que ela fez não é importante. Se o assunto é sobre filhos, os meus filhos são mais importantes, mais talentosos. E meu interesse é só para eles, mas eu não consigo parar para ouvir o que o outro tem a dizer sobre os seus filhos, sobre as suas lutas, sobre as suas alegrias com os seus filhos. A conversa gira em torno de mim. Se o assunto é trabalho, só o meu trabalho que importa. Eu trabalho mais, eu me esforço mais no meu trabalho é mais importante. Eu não tenho interesse em saber sobre o que o outro lida no trabalho dele. Eu não demonstro interesse por nada da vida do outro. Isso é agir com egoísmo. Só eu importo. Só as minhas questões são importantes. O outro é apenas um ouvinte dos meus problemas, das minhas lutas, das minhas necessidades, das minhas vitórias. Eu uso o outro apenas para ouvir sobre tudo que eu quero dizer, sobre tudo que é importante só para mim. Jerry Bridges tem uma frase sobre isso. Ele vai dizer que somos tão propensos a nos interessar pelos nossos assuntos que mostramos pouco ou nenhum interesse pelas questões alheias. Vamos nos lembrar, queridos, da última conversa que nós tivemos com alguém. Você se lembra um pouquinho? Como é que foi essa conversa? Você gastou mais tempo nessa conversa falando dos seus interesses ou ouvindo também? Sim, vamos falar, mas precisamos ouvir. Quando eu ajo dessa maneira, eu estou agindo de maneira egoísta, porque só as minhas questões são importantes. Percebe que às vezes a gente nem se liga nisso, mas às vezes estamos agindo assim sem perceber. Somos egoístas também quanto ao tempo que temos, como se o nosso tempo fosse mais valioso do que o tempo do outro. Você já ouviu a frase, meu tempo é mais valioso do que o seu? Ou o meu tempo é mais importante do que o seu? Você já ouviu essa frase? Ou você já disse essa frase para alguém? Quando negamos ajuda, queridos, dizendo não ter tempo para ajudar, para servir, será que falta tempo mesmo para nós ou apenas paciência e disposição para poder dar atenção ao outro? O meu tempo, ele é exclusivo para os meus interesses? É uma pergunta para refletirmos também. Paulo vai nos orientar a levarmos os fardos uns dos outros. Não tem como fazer isso se eu não dispor do meu tempo, que eu acho que é mais importante. Eu sou incapaz de ajudar alguém se eu achar que o meu tempo é mais importante do que o dele. Paulo fala isso em Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levar o fardo do meu irmão significa também abrir mão do tempo que eu acho que é meu para poder dedicar ao outro. Somos egoístas também, queridos, quanto aos recursos e às coisas que nós temos, quando somos incapazes de pensar naqueles que necessitam, naqueles que precisam. Eu não divido, eu não reparto. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 17, ele diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? A pergunta, queridos, aqui do apóstolo João, é uma pergunta dura, mas nos faz pensar. Se eu sou incapaz de repartir aquilo que eu tenho com aquele que está precisando, será que o amor de Deus está em mim? Como vimos no texto de Coríntios, o que você tem que não tenha recebido? Deus nos deu para que possamos repartir e não sermos egoístas e pensarmos somente em nós. A verdade, queridos, é que se temos o que temos, não é somente para os nossos interesses e para os nossos benefícios, mas é também para o outro também. O egoísmo não permite que eu reparta, que eu divida aquilo que o próprio Deus tem me dado. E isso é um ponto para podermos
pensar e refletir. Isso envolve tantas coisas, dinheiro, posses, tempo, como falamos. Jerry Bridges vai dizer o seguinte: temos de ser administradores desse dinheiro. Ele usa a palavra dinheiro, mas pode ser tantas outras coisas. E não gastar tudo em nosso próprio benefício, ignorando as necessidades dos outros. Meus irmãos, há muitas outras formas sutis de manifestarmos o egoísmo. Quando dizemos, por exemplo, falo o que eu penso, doa a quem doer. Já ouviu isso? Alguém se sente dono da verdade, e ele diz o que diz, não importam as circunstâncias, e doa a quem doer. Isso revela que a pessoa só se importa com a opinião dela mesma, ignorando a necessidade do outro e tantos outros fatores que levam, ou que nos levam sempre a considerar o outro, inclusive com aquilo que eu falo. Eu estou sendo egoísta quando eu digo uma verdade, mesmo sendo uma verdade, sem considerar algumas fragilidades do outro. Então eu posso dizer uma verdade sim, mas eu tenho que considerar o outro sempre. Eu posso até dizer a verdade, mas uma verdade dita sem amor é egoísmo. O egoísmo também aparece no casamento, por exemplo, quando cada cônjuge espera ter as suas necessidades atendidas pelo outro, esquecendo que a vida a dois se sustenta em servir e considerar o outro. Percebam que tudo na vida não é sobre mim, a vida não gira em torno de mim, eu não sou o centro do universo. De maneira geral, queridos, o egoísta olha apenas para si e para os seus interesses, demonstrando nenhum interesse na vida do outro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim que o egoísta pensa. E por último, mas não menos perigoso, mas não menos danoso, a inveja. Como vimos, a inveja é olhar para o outro e desejar aquilo que ele tem. Mais uma vez, queridos, o eu no centro. Quando agimos com inveja, também somos incapazes de olhar para as conquistas e realizações da outra pessoa e de nos alegrar com ela. Somos incapazes de fazer isso. Jerry Bridges tem mais uma frase sobre isso. Ele diz o seguinte: a inveja é a percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento de que alguém está usufruindo de algum privilégio. Às vezes, queremos esse mesmo privilégio, o que resulta no pecado da cobiça, e podemos acabar ficando ressentidos com a pessoa que tem o que nós não temos. A inveja, ela não nasce da falta, queridos, mas da falta daquilo que nós gostaríamos de ter e nós não temos. Mas a inveja nasce da comparação. Quando eu passo a me comparar ao outro, tudo que o outro tem, eu acho que eu deveria ter também. E às vezes aquilo nem é uma necessidade para nós. Por isso que a inveja, ela não nasce do bem, de posses, mas de uma comparação com o outro. Não invejamos o que necessitamos para viver, mas o que o outro tem e julgamos que deveria ser nosso. Queridos, comparar-se ao outro é fruto de um coração que ainda busca se afirmar o próprio eu, em vez de descansar naquilo que Deus já o fez ser. Temos muitas dificuldades, queridos, para poder admitir todos esses pecados intocáveis, esses pecados que nós, por vezes, nós toleramos, porque, como já falamos, eles não são gritantes, eles não estão nas manchetes, eles não são escabrosos, eles são sutis. Às vezes, as pessoas nem percebem. Nós temos dificuldade para admitir que, por vezes, nós agimos assim. Como nós já falamos também, pecados que identificamos facilmente no outro, mas dificilmente percebemos em nós mesmos. Pecados sutis que revelam um coração egocêntrico, onde o eu se assenta no trono e o outro, queridos, ele é desconsiderado. Se nós formos olhar para o início de tudo, lá atrás, desde o início, queridos, o homem quis se exaltar. O homem quis ser o centro de todas as coisas. Por isso, reproduzimos exatamente esse sentimento, essa vontade, esse desejo nesses pecados. O homem querendo ser o centro de todas as coisas. O homem quis ser igual a Deus. E por isso,
O pecado entrou no mundo e com o pecado também entrou a morte. Tudo começou lá atrás, com o homem querendo ser o centro, querendo ser igual a Deus, querendo se exaltar. E hoje nós reproduzimos isso nas nossas relações também. O pecado entrou no mundo, o pecado entrou a morte física, o nosso corpo ele vai acabar. Se Jesus não voltar, nós vamos passar pela morte física. A morte espiritual, que nós já nascemos separados desse Deus, isso significa morte espiritual, nós nascemos espiritualmente mortos, porque nascemos separados desse Deus por causa do pecado. E a morte eterna, que é a separação para sempre desse Deus. Mas o Evangelho responde a isso, queridos. O Evangelho é resposta para isso. Mas como nós lidamos com isso? Exatamente, nós encontramos a resposta para isso, para lidar com isso, para reconhecer isso no Evangelho. Nós lemos Filipenses 2,4, certo? Está aberto ainda a sua Bíblia? É o texto onde vai dizer que nós precisamos considerar o outro, cuidarmos do outro. No versículo 5 ele diz, olha assim, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se nós lemos no versículo 4, para cuidarmos dos interesses dos outros, agora nós lemos o seguinte no versículo 5, faça como Jesus fez. Jesus fez exatamente isso, considerou o outro em detrimento de si mesmo. Então, queridos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha como é que segue no versículo 6, qual foi essa atitude de Cristo Jesus? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Se o homem quis ser igual a Deus, lá no Jardim do Éden, ele quis ser igual a Deus, Jesus, embora sendo Deus, o versículo 6 responde, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. No versículo 7, diz que ele se esvazia e ele se torna como um de nós. Perceba, ele faz tudo isso por causa do outro, para poder servir ao outro, obedecendo a Deus e revelando a mensagem do Evangelho, que é morrer pelos nossos pecados. Ele se esvazia e se torna como de nós. Olha o versículo 8, diz que ele se humilha e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo não considerou que o fato de ser igual a Deus era alguma coisa que ele deveria pegar, mas ele se humilha. Queridos, já falamos. Se humilhar, demonstrar humildade, exatamente o oposto de ser orgulhoso, egoísta e invejoso. Em contraste com um homem que quis se exaltar, Jesus Cristo se esvaziou e se humilhou. Se Jesus Cristo fez isso por nós, quem somos nós, queridos, para agirmos com orgulho, com egoísmo e com inveja? Quem somos nós para querermos ocupar o centro? Ocuparmos o centro de todas as coisas. Querido, quando nós nos humilhamos, nós tiramos o nosso eu do centro e passamos a considerar, então, o outro. Então, queridos, CBM, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que se humilhou e passou a considerar o outro em detrimento de si mesmo. Mais uma vez, queridos, eu sei que não é algo simples, porque nós temos isso em nossa natureza. Nós convivemos ainda com a presença do pecado, mas lembre-se, se você foi salvo, regenerado, resgatado por Jesus Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você pode errar? Pode. Mas o Espírito Santo, ele te mostra. Você se arrepende e tem em Jesus Cristo os seus pecados perdoados. Não por mérito seu, não por mérito meu, mas pelo mérito daquilo que ele fez na cruz do Calvário. E essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que considera o outro. E eu preciso fazer a mesma coisa na minha vida cotidiana, na minha vida diária. Eu quero concluir com algumas aplicações práticas para a nossa vida e quero chamar a banda à frente.
Fechando então, queridos, com algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira delas é: seja honesto consigo mesmo. Nós temos muitas dificuldades para admitir os nossos erros. Nós temos essa dificuldade. Por vezes nós não queremos admitir. Deixa eu contar um exemplo pessoal meu aqui. Simples, para vocês perceberem como essas coisas são sorrateiras, são sutis. Esses dias, levando a Alice no trabalho, estava passando por uma via, e essa via tinha uma ciclovia, né? Não sei se acontece com vocês ou só comigo, mas tinha uma pessoa de bicicleta, ao invés de estar na ciclovia, estava onde? Na rua, na pista. Aí eu falei com a Alice assim: a pessoa precisa ter cuidado com ela. Alguém pode atropelar ela aqui, ela pode cair, ela pode se machucar, tem uma ciclovia para ela. Mas na realidade, queridos, aquilo estava me incomodando, estava me atrapalhando a dirigir. Então, queridos, o que eu estava demonstrando com isso? Um egoísmo disfarçado de piedade. É claro que eu não quero que ela se machuque, mas percebo que a minha preocupação primeira é que estava me atrapalhando. Deixa eu contar um segredo para vocês, mas que fique só aqui entre nós. Todo pastor é pecador. Vocês sabiam disso? Não falo para ninguém. Tudo bem? Combinamos? Tá certo? Segundo lugar, não viva em busca de aprovação das pessoas. Quando eu faço isso, eu me torno orgulhoso, pois eu passo a ter necessidade de mostrar para todo mundo quem eu sou e o que eu tenho. Eu me sinto orgulhoso, eu preciso mostrar para as pessoas, eu preciso demonstrar às pessoas quem eu sou e as minhas posses. Eu estou buscando a aprovação de todo mundo, eu quero que olhem para mim e falem assim: que cara legal, que exemplo de vida, de conquista, que talento. Não age como uma pessoa orgulhosa, mas como uma pessoa humilde, como nós vimos, que foi a atitude de Cristo Jesus. Provérbios 29, 23 diz o seguinte: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Terceiro lugar, considere o outro superior a você mesmo. Aí deu ruim, né? Aí deu ruim, não deu? Quando isso acontece, queridos, não há espaço para o egoísmo, não há espaço para o orgulho, não há espaço para a inveja. Nós lemos aí Filipenses 2, né? Lemos do 4 até o 8, mais ou menos. Mas o versículo 3 nos ajuda a refletir sobre isso, a pensar sobre isso. Filipenses 2:3 diz o seguinte: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, olha de novo aqui a palavra, humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. É um desafio, mas essa é a exortação, essa é a lição para mim e para você. Considere os outros superiores a vocês mesmos. Quarto lugar, não se compare com o outro. Sempre que eu faço isso, eu vou colocando combustível e abastecendo a inveja. Pois como nós vimos, queridos, a inveja, ela nasce da comparação. É porque o outro tem, é que eu quero ter. A grande maioria das vezes, eu não tenho nenhuma necessidade de ter aquilo, mas porque eu me comparo com o outro, eu passo a desejar ter aquilo que ele tem, eu acho que aquilo deveria ser meu. Quinto lugar, se importe e se alegre com o outro. Alegre-se, Paulo vai dizer a Romanos 12:15, né? Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Quando colocamos isso em prática, queridos, não sobra espaço para o egocentrismo na nossa vida. Pois eu me preocupo não somente comigo, mas eu me preocupo também com o outro, com as suas alegrias e com as suas tristezas. Nós temos demonstrado esse zelo, essa preocupação com o outro, não só quando ele está alegre, mas também quando ele está triste. Em sexto e em último lugar, essa é a grande lição para nós. Guarde isso, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olhar para o exemplo de Cristo, queridos, e procurar imitá-lo, nos tornará cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Deixa eu perguntar a vocês, para acabar, para tirar 10, nós vamos errar? Vamos errar. Bem provavelmente, queridos. Mas a cada dia nós seremos aperfeiçoados. A cada dia, quando nós buscamos ao Senhor, nós passamos a ser mais parecidos com Cristo.
não vamos chegar nessa plenitude, mas esse é o nosso alvo, parecermos cada vez mais com Cristo. E esse é o processo de santificação que nós passamos a viver desde o dia que nós fomos alcançados pela graça. Paulo, em Efésios 4,13, ele fala um pouco sobre isso. E o texto diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Lembra do objetivo de Tiago em eu escrever essa carta para os judeus dispersos? Para que cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E aí, vamos embora? Não é fácil, mas vamos orar. Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a lidar com esses tipos de pecados sutis que por vezes nós toleramos. Que o Senhor nos ajude, queridos, exatamente a lidar com isso. E que Ele nos abençoe e que Ele possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.